Boa noite, sou Kaliane Kelly Kênia Fernandes, licencianda em Matemática do Instituto Federal do Ceará, Polo Juazeiro do Norte. Estou cursando a disciplina de estágio 4, onde ficou para nós gravarmos um vídeo em cima dentro do nosso projeto de intervenção. Projeto este que no estágio 3 de observação desenvolvemos junto com a coordenação da escola e o professor. O meu projeto de intervenção ficou relacionado a aulas extracurriculares. Por exemplo, ficou relacionado assim: os alunos têm muita dificuldade, chega do ensino fundamental 2, sem dominar as 4 operações, visto que é uma necessidade, né, que o aluno saiba, identificou junto com a coordenação uma postura de desinteresse, né, de mau comportamento de alguns alunos, chegando a ser metade da turma, uma turma de 48 alunos, aonde só de 5 a 8 alunos dominam as 4 operações. Dentro disso, o professor Vinícius, ele já é mestre em matemática, concursado na escola Maria Célia Pinheiro Falcão, no distrito de Pereiro, Ceará. Juntamente comigo, nós desenvolvemos umas aulas de reforço, né, atrelada ao conteúdo de 7º ano, 8º e 9º. Conteúdos esse básico, que o aluno, ao adentrar no ensino médio, não domina. E com isso prejudica o desenvolvimento e a didática toda de uma turma que já vem, né, esforçando através de aulas de laboratório que o professor desempenha e outras didáticas. Bem, essa escola ela é referência na região, ela abrange 6 cidades. Do Ceará ela abrange Pereiro, Hereré e Iguatu, Icó, vem alunos desses municípios. Do Rio Grande do Norte vem aluno de São Miguel, Doutor Severiano, Coronel João Pessoa, Pau dos Ferros e Encanto. Visto que é uma escola referência, né, nos últimos dados do ensino do estado, então, com a ajuda da coordenação, desenvolvi aulas de monômios, polinômios, começando bem antes com o MMC e o MDC. Disciplinas essas onde é obrigatório o aluno chegar ao ensino médio sabendo, mas não é a realidade da nossa escola, né, do nosso Brasil. Estão chegando no ensino médio sem saber a tabuada de 5, que infelizmente, né, atrapalha todo o andar de uma grade curricular já tão apertada, né, tão atrelada, cheia de burocracias, onde você não pode fazer algo diferente porque tem que estar em uma rotina, né? Então, o professor viu que com nós, licenciados em matemática, estávamos lá para ajudá-lo. Ele perguntou se eu poderia dar aulas na hora do almoço, que é 1h30, tiraria meia hora desses alunos por dia, os mais atrasados, né, como se diz, e eu me carregaria de ir para o laboratório de matemática ajudar esses alunos. Isso foi o nosso pensamento, né, bem antes da pandemia. Pois bem, com a pandemia não foi possível. Sabemos que as aulas vieram remotamente, né? E agora, ao voltarmos
ao estágio de regência, não foi permitido eu colocar em prática o meu projeto de intervenção, certo? Por quê? Porque já estava na semana de provas, de revisão. Eu comecei o meu estágio de regência dia 3. E como é uma aula por semana, então não tinha como. Então eu fiquei acompanhando o Vinícius, o professor, regente da turma, e com ele me dava a possibilidade de explicar algum assunto, né? Mas mesmo assim eu vou mostrar como seria, né, a minha didática, porque antes de eu até gravar esse vídeo, o professor Vinícius veio para eles alguns slides perguntando se ele estava de acordo com essa meio lúdico, né, para passar por os alunos dele. E ele foi de acordo. Pois eu vou começar a explicar. Bom, eu entrei com o assunto de monômios. Para quem não sabe multiplicar e dividir é muito difícil. Porque isso eu teria que ter aprendido os alunos no 8º ano. Então, eu comecei com monômios. E vou gravar uma aula agora para o meu estágio 4 e também para o professor que vai usar esta aula para esclarecer os alunos algumas dúvidas. Então, vamos lá. Como tive problema, né, em ter o gravador de tela aqui, não consegui, então eu vou mostrar a tela do meu computador. Aqui é a definição, certo, de monômios. Monômios são expressões algébricas que possuem múltiplas, né, multiplicações entre números incógnitas, letras que representa algum número desconhecido. Quais são as partes de um monômio? O monômio é dividido em duas partes. Um número, que é o coeficiente do monômio, e a variável, ou o produto das variáveis, que são as letras, inclusive suas potências, caso existam. É isso? Tem um exemplo, né? A parte do monômio, e que significa apenas um algarismo. O grau do monômio, para o monômio com coeficiente não nulos, temos seu grau se dará através da soma entre os expoentes da parte literal. O que é uma parte literal de um monômio? É a parte, já está dizendo, da letra. Ok? A parte literal é a parte da letra de um monômio. Quais as semelhanças de um monômio? Dois ou mais monômios são semelhantes quando suas partes literais são iguais. Que 3A vai ser igual a unicamente a 6A. 7AB vai ser semelhante a 8AB. 8A ao quadrado vai ser semelhante a 9A ao quadrado. 5AX vai ser semelhante a 10AX. 6AY vai ser semelhante a menos 15AY. Adição de monômios. Na adição de monômios, com a mesma parte literal, adicionaremos os coeficientes entre si e manteremos a parte literal. Eu gostaria muito de poder resolver isso aqui, mas infelizmente não estou sabendo usar a tela, o recurso da tela. A multiplicação de monômios são entre si, certo? Os coeficientes, assim como a parte literal. Na divisão de monômios, dividimos entre si os coeficientes, bem como a parte literal, que é a letra, certo? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Isso foi só uma introdução do monômio, certo? Então, eu vou dar agora uns exemplos aqui.
uns exemplos no meu caderno, porque como não estou sabendo usar o recurso da tela, mas vamos lá. Ó, o monômio, a parte literal e o coeficiente. Aqui, 2xy, a parte literal é x. O coeficiente é 2. 3 sobre 4a, a parte literal é a letra A. O coeficiente é 3/4. E assim sucessivamente. Um exemplo que eu quis trazer aqui para vocês é este aqui. Então, suponha que o terreno comprado por um proprietário tenha a forma de uma figura acima e suas medidas sejam representadas em unidade de comprimento pelas variáveis x, y e z. A expressão algébrica que representa o perímetro deste terreno é 2x mais 3y mais z, 3x mais 4y e aqui. Então, vamos aqui tentar resolver isso aqui com vocês, alunos que não dominam ainda certas multiplicações e adições dentro de um monômio. Para determinarmos a expressão algébrica que representa o perímetro, devemos somar todos os lados da figura geométrica. Figura geométrica é essa. Então, todos os lados. Vamos pegar aqui primeiro o x. Aqui tem 1x, 2, 3x. Então, vai ser x mais 2y, mais y, mais z e mais z, certo? Temos que colocar todas as partes literais para a soma dos monômios. Então, ficaria assim. X mais y, mais x, mais 2x, que vai dar igual a quanto? Devemos agrupar os termos semelhantes. O que são os termos semelhantes? As letras que têm iguais, certo? A parte semelhante. E aquilo, se tiver AB, só vai ser semelhante a B. Se tiver AX, só vai ser semelhante àquele AX. Então, a soma vai ficar como? 3x mais x mais x mais y. Então, aqui é uma soma de monômios, né? Vamos fazer a redução dos termos semelhantes, operando os coeficientes. Então, vai ficar como? 3x mais 4y, y mais 2y mais z é 4y, mais 2z. Então, o monômio, a resolução seria unicamente essa aqui, ó. De monômios. E o que é um monômio? O monômio é um termo algébrico. É uma expressão algébrica inteira composta por partes literais. São números com letras, certo? Um dos coeficientes numéricos. Isso é a letra e números. O monômio tem que ter letras e números. Dizemos que é inteira porque não pode constar a presença de variáveis dentro dos radicais, ou mesmo os denominadores de frações. Por exemplo, aqui, vamos lá. Ó, esse exemplo. 2x ao quadrado mais 5x ao quadrado igual a 2 mais 5. Por quê? Porque vamos somar unicamente os números, porque aqui nós estamos na adição de monômios. Se fosse multiplicação, nesse caso, seria 2 vezes 5, seria 10x ao quadrado, certo? Então, aqui é um exemplo da adição de monômios, onde poderíamos ver também a multiplicação ou a subtração. Se fosse 2x menos 5x, seria menos 3x, não é isso? Então um monômio, ele só tem um termo. O monômio só tem um termo.
Em 2 termos são binômios. E 3 termos são trinômios. 4 ou mais termos são polinômios. Aonde também é necessário que o aluno de ensino médio domine, para quando chegar em álgebra, chegar em outros cálculos no 2º ano, ele tenha o poder e a solução de resolver. Caso o aluno não se identifique em aprender o monômio e o polinômio, raramente ele vai obter sucesso na matemática de ensino médio, né? Eu gostaria muito que minha aula tivesse sido, como eu tinha dito já até a professora, tivesse sido presencial, porque assim, eu não me identifico com essa aula online, não me identifico com um gravador de tela, não domino. Então, eu sou uma professora tradicional, com novas metodologias, mas a metodologia minha é o lúdico presencial. Sou pedagoga, não uso esse lúdico de celular ainda, não me adaptei a esse tal de lúdico. Mas, até para mim, vai ser agora uma ferramenta, porque como eu vou abrir minha escola de reforço, né, escola particular, vou ter que adentrar no meio dessa nova metodologia, mesmo sem querer, porque nós não sabemos que se o aluno estou explicando, ele está recebendo a minha explicação ou apenas ligou o Meet e saiu, não é isso? Então, sim, e para terminar o meu projeto de intervenção, né, assim, o que eu gostaria de falar é que, diante de uma sociedade contemporânea, né, e outra tradicional, que eu me encaixo na tradicional, com diversas possibilidades de um futuro promissor, é relevante a dedicação aos estudos, pois é através da aquisição do conhecimento que se constrói a formação do indivíduo. Sendo assim, se faz necessário o reforço das dificuldades que vem do ensino fundamental 2, para que tenhamos um aluno dentro da nossa perspectiva, com boas condições de fazer um Enem, de fazer um concurso, porque tudo vem da matemática. A matemática é o nosso dia a dia. Então, eu quero pedir obrigada, professora Cíntia, e me desculpe, porque realmente eu não sei usar esse negócio de tela, não sei.